Vou colocar um vídeo aqui do pastor César e do Lucas Manzoli falando sobre o papado. Olha só que interessante. Ó, que os católicos não te contaram sobre a lista dos papas. Sim, durante a história teve muitos papas hereges, isso eu concordo, muitos. E teve muitos papas mártires. Por exemplo, São Lino ali foi martirizado, que é o sucessor de São Pedro. Você pega essa evidência de muitos santos da igreja que deram a vida pela igreja, aí os caras pegam aqueles que erraram e vai tentando fazer aquela salada para falar, os católicos nunca te contaram. Meu irmão, a internet está aí, só você pesquisar. Claro que a gente vai catar as referências, como por exemplo João Paulo II, os grandes homens da fé, os grandes papas, porque esses papas não seguiram o que São Pedro seguiu. Olha só. Um papal, porque quando eu falo algumas coisas assim, até no programa, o pessoal fica, né, começam as pedradas na hora, que quando a gente fala que o papado, a sucessão petrina, né, é uma sucessão complicada, porque você tem ali papas que eram verdadeiros bandidos, né, na história da igreja, papas que eram, sei lá, que tinham um apetite sexual, como é que eu vou te falar, exótico, papas que eram ladrões, papas que eram... Temos pastores ladrões, temos pastores pedófilos, temos muitos pastores que não valem o que comem. Você vê, são homens. Por quê? Muitos papas ali, ladrões, que ele diz etc, porque são papas que não seguiram que São Pedro seguiu. São papas corruptos, são os papas que estão pouco se lixando pela igreja. E temos também muitos pastores, como por exemplo aí, você vê o tio Patinha lá da Universal, vemos a Valdomiro Santiago, vemos a Gerno Duque, vemos esses homens mentirosos também, e aí? Vai acabar com o protestantismo? São homens que se corromperam. Mas a gente tem que buscar o quê? Lembrar do vosso guia que encerra a carreira. Que carreira? Dando a vida pela igreja. Você vai me inspirar esses grandes papas corruptos ou grandes pastores que não valem o que comem? Não, cara. Nós temos que fazer a diferença. Buscar que os apóstolos pregou. Buscar que São Pedro quer ensinar. São Lino, os sucessores, os papas que deram a vida, que derramaram seu sangue pela igreja. Claro que os caras, ele cata as loucuras dos papas corruptos para degrinir a igreja. E mesmo assim, esses papas não mancham a igreja, porque a igreja é santa. O fundador da igreja é santa. O corpo místico da igreja é santa. A igreja não tem culpa a cagada que seus filhos fazem. Como que se concilia isso? Eu tô falando historicamente, papas que estão na lista. Se você pegar aí, dá um Google aí, a lista da sucessão apostólica, conforme os católicos, de Pedro até o Papa americano agora que está lá. Você vai levando alguns nomes aí que você vai ver isso. Por que você não estuda a vida de João Paulo II? A vida de São Lino? Olha só. Vamos fazer essa pesquisa aqui? Olha só. Olha só. Os papas que foram mártires dando a vida pela igreja. Foi quantos? Olha só. Acredita-se que 31 dos primeiros 35 papas da igreja foram martirizados. Na totalidade dos registros históricos, cerca de 33 papas são reconhecidos oficialmente como mártires. Olha só, 33 papas reconhecidos oficialmente como mártires por ter dado sua vida pela fé cristã.
a maioria durante as grandes perseguições do Império Romano. Por que vocês não pegam esses papas aqui, ó, a lista, o nome de cada um do papa desses, eles dando a vida pela igreja? Você prefere estudar os papas hereges, os papas que se corromperam, os papas que não seguiram o que esses caras seguiram. O dado histórico e a tradição eclesiástica aponta que o martírio foi um constante nos primeiros séculos. A lista detalhada inclui figuras de destaque. O primeiro papa dos primeiros 54 pontífices, 52 são considerados santos. Olha só, os 35 primeiros papas foram canonizados. Olha só, dos primeiros 54 pontífices, 52 são considerados santos. Ó. 52 papas são considerados santos, todos os 35 primeiros papas foram canonizados. São Pedro, o primeiro papa, foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma, por volta do ano 64 DC. Papa São Lino, Papa São Sisto II, um dos mártires mais celebres, decapitado em 258 DC, junto com os seus diáconos durante a perseguição do imperador Valentino. Papa São João I morreu na prisão em 526 DC, sobre o reinado do rei Adriano Teodorico. São Papas Martinho I, considerado um dos últimos papas a sofrer o martírio, faleceu em 655 DC, devido ao maus tratos e exilado imposto pelo imperador bizantino Constantes II. Simples, pô! Ah, não, mas o catolicismo não te contaram. Oh, pelo amor de Deus, Lucas Manzoli. Cara, que trabalho lixo que você está fazendo, pô. Agora vamos pegar aqui, ó, os papas corruptos, ó. Você vê aqui também a lista, ó, dos papas também, ó. Alexandre IV, Sérgio III, seu papel marcou o início do período conhecido como etc. Tem muitos aqui, você vê, ó. Vemos o que, cara? Felizmente o ser humano ele é falha, cara. Se, por exemplo, ali vê os papas que seguiram, que foram martirizados, o sucessor desses padres, desses papas, etc., tanto padres, tanto papa, tem que seguir de acordo, pô. Mas não, os caras querem fazer aqui o quê? Aquele esgoto. Que ridículo, pastor César. E isso que a história nos conta desses papas, e esses exageros, e esses crimes... E desses papas que deram a vida também, a história não conta? Não tem crédito? Só tem crédito esses papas que se corromperam? Isso é verdade? É documentado, Banzoli? Sim, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Falaram que dá para compartilhar, mas ele só vê pelo Meet. Sim, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Falaram que dá para compartilhar, mas ele só vê pelo Meet. Aqui, eu coloquei para compartilhar. Veja se está compartilhando. Coloca a tela dele só. Deixa só ele aí. Tá só tá você. Já? Isso. Tá, beleza. Esse artigo eu já vou falar das imoralidades dos papas, tem vários, né? Inclusive, você tem o famoso Papa Alexandre Borgia, que esse Papa aí, Alexandre Borgia, ele literalmente fazia orgias no Vaticano, né? Ele mandou matar um monte de gente, né? A família dele também, eles literalmente compraram o papado, né? Que é uma família muito poderosa dos Borgia. Olha só. Simples. A pergunta que eu faço para esses historiadores fundo de quintal. Simples, pô. Qual referência eu vou buscar? Desses papas que se corromperam ou dos papas que deram a vida, o sangue pela igreja que eu acabei de citar aqui? Não, os caras querem... o Papa Borgia aqui se corrompeu. Não seguiu a escata de São Pedro, que fazia orgia, tal, etc.
Simples, pô. Não seguiu. Infelizmente, são papas que auto se ordenam naquela época. Você tem que entender o contexto daquela época. Seguiu. Foi martirizado. Deu a vida pela igreja? Não, cara. Então, por que a gente vamos se inspirar nesses papas? Nesses homens que se corromperam, que não seguiu o que São Pedro seguiu, que não seguiu que os 35 papas ali, alguns santos, tal, etc. Aqui, como vai dizer aqui o estudo aqui, ó, é simples, pô. É só. Aqui, ó. Primeiros papas, dos primeiros 54 pontífices, 52 são considerados santos. Os 35 primeiros papas foram canonizados, ó. Simples, ó. O primeiro papa, ó, São Pedro. O primeiro papa foi crucificado de cabeça para baixo, em Roma, por volta do ano 64, ó. Papa São Sisto II, um dos mártires mais célebres, decapitado em 258 DC, junto com os seus diáconos durante a perseguição. Imperador Valentino. São papas, ó, Papa São João I, ó, Papa São Martinho I. Olha só. Até o sucessor de São Pedro, São Lino, foi martirizado, pô. Aqui, ó. Olha só. Claro que os caras não vão mostrar isso aqui pra você. Os caras ele vai mostrar as brechas que muitos papas aí, que falsos papas deram na história. Ó, o Martinho I, ó, Martírio de São Lino, o segundo papa da Igreja Católica, o sucessor imediato de São Pedro. Ó. É um tema que envolve tanto relatos da tradição religiosa quanto debates históricos. Aqui, ó, execução, ó, irado com a conversão da filha, ó, movidos por sacerdotes pagãos que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça. Santuniano ordenou a prisão e a decapitação pública de São Lino. Olha só, cara. Claro que o amigo Branzoli, o historiador, não vai mostrar essas evidências. Simples, pô. Esses falsos papas a gente vemos aí que se tropeçou e tal. O que é que a gente vamos buscar? Aqueles santos que deram a vida pela igreja. Para nós, esses papas aí não significa nada, meu irmão. Porque não exerceu o que foi dado a ele. A pastorear a igreja. Olha só, ele está usando a mesma tática do Rodrigo Mocelin, que fez um vídeo também mostrando a orgia dos papas, tal, etc, dos papas corruptos, tal, etc. Engraçado, se você for estudar o protestantismo, você vê a tanta cagada que os pastores fazem. Aí os caras não mostram. Ah, mas a história e tal, etc. Mas também a história mostra grandes homens da fé. Papas que deram a vida pela igreja. E a história também mostra muitos papas que se corromperam. Por quê? Mateus 16, 18, para finalizar esse primeiro vídeo aqui. Aqui, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobe essa pedra de firme igreja, ó. As portas do inferno não prevenção contra ela, ó. Então, infelizmente, por mais que seja um papa ali herege, as portas do inferno jamais vai prevalecer contra ela. Vemos aí grandes papas aí, como São João Paulo II, como vemos o Papa Leão aí. É só. Tem que seguir isso aqui, ó. Que São Pedro seguiu. Se não seguiu, meu irmão, infelizmente, pô. Infelizmente. É simples. Ah, mas na história... Meu irmão, não acredita que esses historiadores fundo de quintal te conta, cara. O foco deles é semear ódio contra o magistério, contra a igreja. Você vê ali os papas que deram a vida pela igreja. Que derramaram o seu sangue. Esses papas aí, eles se corromperam. Eles não fizeram nada pela igreja. Pelo contrário. Você prefere buscar quem
deu sangue pela igreja ou buscar esses papas aí, essa visão protestante. Mais uma falácia de Lucas Manzoni e o pastor César. Oh, pelo amor de Deus, cara. Cara, misericórdia, cara. É desses caras, pô. Esses caras são fruto diabólico, cara. Tá declarado, eles odeiam a igreja mesmo. Tá declarado em ponto final, cara. Eles vão perseguir a igreja até a vinda de Cristo, cara. Pra eles tanto faz, pô. O foco deles é defender as suas igrejinhas. Oh, pelo amor de Deus, pô. Salve Maria, sou missionário Roberto. É a resposta às mentiras protestantes.